irmãos, vamos continuar falando sobre Davi. Já iniciamos esse estudo alguns encontros e hoje nós vamos continuar falando do episódio do enfrentamento de Davi e Golias em 1 Samuel 17. Samuel 17. Nós paramos versículo 11. Amém? Amém. Vamos retomar a partir dele. Episódio que fala da fé que confia no Deus da aliança. Nós falamos na segunda-feira, só relembrando, que todos nós temos gigantes todos os dias a derrotar, e vimos isso no final da exposição de segunda-feira, quando falamos sobre a ansiedade e as preocupações que tendem a nos perseguir dia a dia e tentar nos afastar do Senhor. E hoje a gente vai continuar falando sobre batalha espiritual, esse ambiente que a gente, como cristão, é inserido desde o momento da nossa conversão. Então, desde o momento da nossa conversão, nós vivemos nesse momento, né, de grande batalha espiritual. Muitos não apercebem-se disso, acreditam, falam, como a gente tem relembrado aqui, falam da realidade do mundo espiritual, mas não batalham com as armas devidas. Antes da gente iniciar aqui em 1 Samuel 17, vou convidar vocês a abrirem comigo segunda carta que Paulo escreve aos nossos amados irmãos de Coríntios. Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está aqui no capítulo 10, segundo Coríntios, se vendo necessitado de fazer algo que ele não gostava, que era defender o seu ministério. O apóstolo Paulo gostava de falar de Cristo, de apresentar o Evangelho às pessoas, principalmente aquelas que nunca tinham ouvido o Evangelho. Mas nesse processo, muitas vezes os servos de Deus se veem necessitados de defenderem o seu ministério dos constantes ataques que são sofridos. E aqui Paulo faz isso. Capítulo 10, segundo Coríntios. Além disto, eu, Paulo, rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui não era o que ele era, mas sim como as pessoas viam. Ele já deixou bem claro em várias cartas que ele era a mesma pessoa, que ninguém esperasse encontrar nele nada diferente, né? Mas muitas pessoas classificavam as suas cartas como severas, como duras, e quando estava presente ele era mais humilde. Não, ele era a mesma pessoa sempre. Versículo 2: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele anda em humildade, mas ele não tem receio, ele não tem medo de ninguém. Falando sobre isso também, o nosso temor está somente no Senhor. E assim como vimos que não devemos temer ninguém também, quando todo Israel se amedronta diante do gigante filisteu.
aqui o apóstolo Paulo mostra isso. Eu não temo nem perder a validação de vocês, a credibilidade entre vocês, ou o afeto de vocês, porque é isso, quando você está servindo ao Senhor, o seu amor para com as pessoas supera a expectativa de reciprocidade. Então, quando fazemos as coisas no Senhor e fazemos em amor, nós não necessitamos que as pessoas nos amem de volta. Então, esse é o amor que o cristão tem que ter. Um amor desprovido de qualquer expectativa de reciprocidade, uma vez que essa vier, né? Mas não vai gerar em nós nem uma alegria demasiada, nem uma tristeza demasiada na sua ausência. Porque andando na carne, e aqui eu quero mostrar para vocês, esse é o texto que eu quero frisar antes da gente ir para 1 Samuel, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então nós não militamos segundo a carne. É importante que a gente entenda, as nossas armas, elas são espirituais. Então no evangelismo, não são louvores bonitos, bem estruturados, não é uma estrutura bem feita. Se a gente puder fazer alguma melhoria nesse sentido, direcionado pelo Senhor, faremos. Mas o que de fato acontece no momento do evangelismo é uma grande batalha espiritual. A nossa tristeza é que a maioria está totalmente despreparada para isso. Acreditamos muitas vezes que é somente essa questão de entregar um panfleto, cantar um louvor, arma um som, tira o som, né? E se tem barulho aqui na frente, se não tem, isso é o de menos. As coisas mais tranquilas são as visíveis. As que de fato nós deveríamos nos preocupar são as invisíveis. Todo o aparato satânico para tentar, de todas as formas, neutralizar esse ataque que é o evangelismo. Que o Senhor Jesus, de forma muito direta, diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está falando de evangelismo, ele está falando da igreja em ação, evangelizando. Então Satanás, como prudente que é, como serpente prudente que é, ela vai estar preparada para nos atacar cada vez que a gente for evangelizar. O triste é que nós não estamos preparados para esse ataque, que é certo. Não tem chance de não sermos atacados. Não pode ser que hoje não. Não tem. Essa é a função dele, e ele cumpre. Como está escrito em Apocalipse capítulo 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe como um momento no evangelismo pode mudar a vida de alguém. Um momento. A gente já viu isso acontecer na vida dos maiores evangelistas da igreja, que foi Spurgeon. Uma frase que o sapateiro estava pregando porque o pastor não pôde chegar por conta da nevasca. Uma frase mudou toda a trajetória da vida daquele jovem. Então é importante que a gente entenda, não enxergamos o que fazemos como pequeno, nem como grande, e nem como necessário, mas somos direcionados pelo Senhor. Então que a gente tenha muito cuidado, porque a nossa batalha é espiritual. E dizer isso significa que a batalha por hoje à noite começou, no mínimo, hoje pela manhã, quando a gente abriu o olho. No mínimo. Podia ser contado de ontem, mas seguindo uma explicação bíblica, cada dia terá os seus próprios cuidados. Então, começou hoje pela manhã. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Nós acreditamos na rejeição geral das pessoas em relação ao Evangelho, a gente está certo nisso. O homem não aceita as verdades de Deus, o homem natural se opõe abertamente a tudo aquilo que presta culto ao Senhor. Mas nós somos equipados com armas poderosas que podem destruir essas fortalezas.
destruindo argumentos, percebeu? Não necessariamente no embate de fala, mas destruindo argumentos que muitas vezes a pessoa carrega e que numa simples atitude nossa, esses argumentos podem cair. E toda altivez fala de soberba, que se levanta contra o conhecimento de Deus. É o que a gente vê, né? Nós vemos pessoas, né, passando pela rua, essas pessoas são tatuadas, usam tatuagem, nada contra a tatuagem. Se vocês quiserem um estudo sobre tatuagem, nós não faremos, né? Mas eu posso tirar a dúvida pontual de cada um. Mas você vê as tatuagens, e as tatuagens, na sua grande maioria, elas são tatuagens religiosas. Tem gente que tatua um terço, tem gente que tatua uma cruz, tem gente que tatua uns símbolos do Havaí, que são religiosos em relação às religiões que são praticadas lá. E aí você pergunta, o que essa pessoa acredita? Porque a atitude da pessoa não tem nada a ver com aquilo que... Não é que escreveu de caneta, não. Tatuou no corpo de uma forma que para tirar a sua cirurgia, aquele processo de laser. O que faz uma pessoa fazer isso? Que grau de perdição mental e emocional leva uma pessoa a esse tipo de atitude? É isso. São essas pessoas que se levantam em altivez contra o Senhor. Por isso que a gente não fica com raiva dessas pessoas, a gente fica com compaixão. Pessoas completamente cegas, desprovidas de qualquer tipo de racionalidade emocional, espiritual. Tem como você conversar com uma pessoa dessa, a menos que o Senhor abra os olhos e a mente. E essa aqui é a nossa esperança, que as fortalezas que tentam impedir o acesso da luz do Evangelho ao interior do homem sejam destruídas pelo Senhor. É por isso que pregamos nessa expectativa, que é também uma esperança. Faremos de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? Ele diz, a pessoa que pensa direito, ela vai obedecer a Jesus. Se você encontrar alguém que tem a cabeça no lugar, essa pessoa está de joelho diante de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Traduzindo para vocês, para facilitar no português. Quando você evangeliza, as pessoas entendem o que muitas vezes durante toda uma vida não entenderam. Sabe, as pessoas tidas como mais estudiosas na história são os chamados amantes da sabedoria, filósofos, amigos da sabedoria, isso que significa, né? O nome de filósofo. E durante toda a vida, o filósofo procura a resposta para perguntas relevantes como: quem sou eu? Quem somos nós? O que a gente está fazendo aqui? O que é uma vida feliz? O que é ser feliz? O que é alegria? O que é tristeza? O que é angústia? São um tipo de pergunta que o filósofo se preocuparia em responder. Essas pessoas que no mundo são tidas como as mais inteligentes entre os seres humanos, são amigos da sabedoria. Pois é, a gente tem todas essas respostas na Bíblia. Só estudar a palavra de Deus. Porque muitas vezes os cristãos ficam seduzidos por filosofia. Porque não estudaram a palavra de Deus o suficiente. Porque todo conhecimento vai levar você a ficar de joelhos diante de Cristo. Veja, Cristo não é contra o conhecimento, não, irmãos. Como muitos dizem, não, pela razão jamais chegaremos à fé, só se for a sua fé, que não é fé. Porque a fé genuína vem de uma racionalidade espiritual. Prestamos um culto que é racional, amamos ao Senhor com todo o nosso entendimento. Como é que a gente vai dizer que não tem racionalidade envolvida?
Agora é isso, as pessoas não gostam de estudar, não gostam de gastar tempo meditando na palavra do Senhor. É muito mais gostoso sentir, né? As coisas. Por isso que as pessoas preferem muitas vezes 1 hora de louvor a 1 hora de estudo bíblico. Entenda, cada um tem o seu lugar no culto. Mas o que é a centralidade do culto? A pregação. A palavra de Deus. Como clamarão acerca de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa é a nossa principal arma. Glória a Deus. E as pessoas estão completamente desequipadas. Não sabe por que tem que fazer o quê. Não é o que você, não é só o que você faz, você sabe por que está fazendo aquilo. Porque tudo que você faz sem fé é pecado. Pode ser até certo, mas para você não é certo, porque você não fez aquilo com convicção. É por isso que ninguém aqui pode estar alicerçado na minha fé. A minha fé é minha. E a pregação tem que estimular o crescimento da fé de cada um de vocês. Para que os frutos sejam produzidos. Fé deve gerar frutos dignos de arrependimento. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu quero mostrar para vocês a conexão desse texto que a gente está lendo e o enfrentamento de Davi e Golias. É com esse tipo de arma que Davi vai enfrentar Golias. Não é essa brincadeirinha que você vê nessas pregações meia boca daí. Oh, ele foi lá, e ele desceu, e ele pegou uma pedrinha. E... Sim, meu amigo, e aí? Como é que enfrenta? Glória a Deus. Então, tem que saber. Destruição de fortalezas. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo. O que é o cativo? O cativo é aquele que foi vencido. Que é levado, né, pelo vencedor, como despojo. Pela vitória da batalha. Todo entendimento à obediência de Cristo. Estando prontos para vingar toda a desobediência. Veja essa palavra, vingar a desobediência. Pastor, mas está escrito que a gente não pode, né, irar. Não, a Bíblia não está dizendo que a gente não pode irar, a gente não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Olha, eu tenho a favor de vocês, igreja de Éfeso, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Eu também as odeio. Veja, a maior vingança santa que a gente pode ter contra os desobedientes é a nossa obediência. Foi isso que Davi fez. Estava todo mundo se escondendo da luta contra Golias, inclusive Saul, que era o que devia lutar. O que humilha a desobediência? A obediência de muitas vezes. Ninguém quer nada com Deus. Fale por você, eu quero. Todos os pastores são desonestos. Fale por você, eu não sou. Essa obediência é a nossa vingança. Fazer o bem é o que de fato destrói o mal. Então, por isso você tem que saber o que você está lendo. E não tratar os termos como, né, palavras que não podem sequer ser ditas. Não, essa palavra atrai. Que palavra atrai o quê, irmão? O que vai atrair ou afastar o mal de você é o pecado. O que aproxima você de Deus é a obediência. O que afasta você de Deus é a desobediência. Não pode dizer isso, não pode... mas tem que falar isso, mas tem que falar aquilo. Por exemplo, nada contra dizer glória a Deus, glória a Deus. Mas, por que eu estou dizendo glória a Deus? Por quê?
O que é que de fato está atribuindo glória a Deus para que eu diga isso? O que é que eu tenho que fazer ou ver sendo feito diante de mim, ou ouvir para dizer amém? Amém significa que assim seja. Então, você tem que estar consciente do que você faz. Entendendo que a desculpa de que eu não sabia, não é desculpa. É como, por exemplo, uma pessoa vai prestar um concurso e o concurso exige que você tenha, sei lá, o segundo grau completo. Aí você está fazendo a prova do concurso até que você se depara com questões complexas e aí você bota lá na prova: essa eu não sei, na minha escola não ensinou. Você acha que o corretor vai fazer o quê? Mas é a questão. Não, você tem diploma de segundo grau? Tenho. Sim, então você devia saber. O seu diploma de segundo grau significa que você sabe tudo que foi ensinado até o terceiro ano do segundo grau. Por isso que você tem diploma de conclusão. Significa que todo o conteúdo ensinado a você absorveu. Por isso você está apto a responder perguntas relacionadas àquele conteúdo que você aprendeu. Desde o primeiro ano do primeiro grau até o terceiro ano do segundo grau. É isso que o diploma de conclusão significa. Ah, mas eu não sabia. Eu devia. É como um cristão: eu não sabia. Como você não sabia? O que você faz com a sua Bíblia? Você usa ela de peso de papel durante a semana? Então, é preciso pensar. Essa é a nossa arma. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o obreiro aprovado. Ele só tem uma qualidade, irmão: manusear bem a palavra de Deus. Só tem essa exigência. É por isso que diante de determinados diálogos, a gente não fala nada, pelo menos eu. Como você vai falar com uma pessoa que não tem capacidade de responder você, porque não vai entender o que você fala? Isso não é soberba, não. Isso é seguir um entendimento bíblico que diz que podemos estar diante de cães e porcos. E devemos agir de forma a proteger a palavra de Deus e a demonstrar que o que temos é importante, pelo menos para nós. Se você não valoriza a palavra de Deus, eu valorizo. Então é isso que a gente tem que entender. Evangelismo, você tem que entender tudo isso que eu estou falando. Senão você não está capacitado para fazer. Estando prontos a vingar toda a desobediência, quando for cumprida, olhe, a vossa... Percebeu? O que faz vingar a desobediência? A nossa obediência. Não é briga não, irmão. Se tem que brigar, briga contra você. Ah, porque eu... Não, você. Pastor, não estou conseguindo me concentrar por causa da zoada. Não está nem tendo tiro. Nem tiroteio está tendo. Uma zoadinha. Agora pronto. E se tivesse um som bem alto? Pois é, meu filho, é o que temos para hoje. Tem que ser assim. Como é que eu vou conseguir me concentrar desse jeito? Ore. Se você pedir ajuda ao Senhor, Ele te ajuda. Então, é preciso que a gente entenda. Parou, acabou a época de ficar pedindo desculpinha e de ficar fazendo justificativa boba para atitudes que a gente já devia ter amadurecido. A gente está em guerra, irmãos. A gente está travando uma guerra espiritual. Vidas estão sendo ceifadas todos os dias. E eu não estou falando somente da pessoa perder a vida, estou falando da pessoa perder a vida eterna. Porque uma pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o inferno. Se você não acredita nisso, você está no lugar errado, porque isso é uma das bases da nossa profissão de fé.
Então deveríamos estar todos movidos pelo mesmo espírito do apóstolo Paulo, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Você imagina se tivesse tendo um incêndio aqui no prédio da frente, e aí você olha e diz assim, não, agora eu estou meio cansado, amanhã eu ajudo a apagar o incêndio. Vai ajudar o quê? Nada. Ah não, mas eu queria ajudar a apagar o incêndio, mas assim, não agora, eu queria ajudar amanhã. Pois é, as vidas estão perecendo agora. Eu acho interessante quando as pessoas apresentam esse tipo de justificativa para poder, não estar exercendo o ministério como deveria. Olhar para as coisas segundo a aparência, versículo 7. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez. Você está dizendo que você é de Cristo, pense de novo. Você sabe o que isso significa? É como, por exemplo, do que adianta uma pessoa comprar um certificado de conclusão de curso, fazer aquelas provas que não valem de nada para depois pegar o atestado de concluir o segundo grau. Se qualquer prova que a pessoa for fazer, ela não sabe nada daquilo. Você não é o que um pedaço de papel diz. Você é a consequência das suas escolhas diárias. Se você estudou aquele assunto durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, é claro que você vai saber ele. Independente de um papel dizer que você sabe ou não. Meu caso, por exemplo, eu nunca fiz teologia, irmão. Mas eu não me troco por ninguém doutor em teologia. Porque o papel não vai dizer se eu sei ou se eu não sei. O que vai dizer se você sabe alguma coisa é o tempo que você gastou para obter o conhecimento dela. As pessoas querem reconhecimento. E aí elas estão dispostas a descer ao padrão do mundo. E o padrão do mundo é o quê? Folha de papel. Por exemplo, no meu caso, eu sou advogado, apesar de não exercer quase a advocacia. Então, um pedaço de papel diz que eu sou advogado. Tem um monte de coisa que eu não sei, eu tenho que estar afastado da área jurídica. Pois é, um pedaço de papel diz que eu sou. Eu posso fazer petição até no STF, se eu quiser, meu haver está valendo. Um pedaço de papel. De repente tem estagiário de direito que nem se formou, sabe 10 vezes mais do que eu, porque está estudando todo dia, há anos na faculdade. Um pedaço de papel. O que as pessoas estão buscando na igreja muitas vezes? Um pedaço de papel. Pastor, é porque eu estou indo para outra igreja, você pode me dar uma certidão de batismo? Ou uma carta de recomendação? Eu falei, eu vou te recomendar para quem? Que negócio é esse? Você está todo torto. Jesus. Que não presta para você, não presta para ninguém. É como quando tem gente que se converte. Aí tem um monte de estátua em casa. Estátuas que custaram fortunas, né? Aí não quer quebrar as estátuas, nem jogar fora. Aí quer dar para alguém que é da religião da estátua. Como você vai fazer isso? Não, eu perder esse dinheiro. Pois é, na Bíblia está lá escrito um evento que teve um episódio de Éfeso. O pessoal tinha um monte de livro, de ocultismo. Quando se converteram, fizeram uma grande fogueira na cidade e queimaram os livros. O amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males. Por isso, se você diz que é de Cristo, pense outra vez o ciclo. Que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Que ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para destruição, não me envergonharei. É isso, o crente, irmãos, ele tem que ser crente, como Davi lá. Eu não vou me envergonhar de ser um servo de Deus. Vem cá, ninguém vai, eu vou. Ah, mas
você está querendo se amostrar. Eu não, ninguém está querendo ir, eu vou. E você vai sozinho? Ninguém quer ir. Então, vamos voltar para 1 Samuel 17. Samuel 17. Nós paramos no versículo 11, eu vou retomar com vocês a partir dele. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Está todo mundo com medo. E a gente vive num cenário assim, que as pessoas estão com medo. Todo mundo está com medo de alguma coisa, de alguém. Né? Pessoas estão com medo de ficar pobre, pessoas estão com medo de morrer por enfermidade, tem gente com receio de algum ente querido morrer. Está todo mundo com medo de alguma coisa. O cristão deveria ser aquele que não se deixa dominar pelos seus medos, mas que triunfa sobre eles com a fé. Isso é um cristão, por isso que está escrito lá em 2 Coríntios, é tão importante para nós aqui. Se você diz que é de Cristo, vence outra vez. Porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Quando ele vai escrever a carta à igreja de Esmirna, o Senhor avisa: de fato vocês estão sendo perseguidos, a perseguição vai piorar. Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão. Vocês serão perseguidos por um tempo. Esse tempo é simbolizado por um período de 10 dias, mas que não significa 10 dias específicos. É um tempo que tem começo e fim. Sejam fiéis até a morte. Veja, não há garantia que vai salvar todos. Não há nem garantia que vai salvar alguém. Sejam fiéis até a morte. Então, se for perseguido, fique firme e morra firme. Porque aqueles que creem em Cristo não verão a morte, porque já passaram da morte para a vida. Fique firme. O Senhor Jesus vai mais além e diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que perder, que entregar a sua vida por amor a Cristo e ao seu santo evangelho, achará. É por isso que o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras em Filipenses: o viver é Cristo. A vida só tem significado se for vivida em Cristo, por Cristo e para Cristo. E nesse sentido, morrer é lucro. A pior coisa que pode acontecer com você: morrer, lucro. E lucro significa acréscimo, melhora. Versículo 12. A providência de Deus entrando em ação. A gente sabe que Davi não tinha idade militar. Davi tinha é o que a maioria dos comentaristas advoga, e a própria tradição, que Davi teria entre 13 e 15 anos. O maior consenso seria em 15 anos. Ele não tinha idade militar. Ele não podia, nem que ele quisesse, para a guerra. Os seus irmãos estavam todos lá. E o seu pai agora está preocupado com os seus irmãos e quer saber notícia. Assim, veja como a providência de Deus governa a história. Jesus tinha que nascer aonde? Em Belém. Mas como ele vai nascer em Belém se os seus pais são de Nazaré? Aí o Senhor move a mente e o coração de um imperador que não tem nada a ver com ele, que não adora a Deus e que é oposto a Deus e que se declarava a Deus, os imperadores romanos. Mas ele, numa certa idade, ele pensa: eu acho que está na hora da gente fazer uma contagem de novo, para ver se esse povo está pagando imposto direito. Eles estão preocupados com o quê? Com dinheiro. Mas o Senhor fez aquilo para que Jesus nascesse em Belém. Quando a notícia começa a ser divulgada, José, como o homem justo que era, diz: Maria, filho, a gente vai ter que ir para o recenseamento. Está grávida? Pois é, vamos lá. O Senhor é conosco.
E é em Belém que ela tem as dores de parto e nasce lá, numa viagem que eles tinham ido para o recenseamento. Eles não foram lá para Jesus nascer lá. Não estava planejado isso por eles. Eles foram em obediência a uma ordem de uma autoridade. Ó, todo mundo tem que ir na sua cidade natal para se recensear. E aí Jesus nasce onde deveria nascer, onde foi anunciado centenas de anos antes que ele nasceria. É a providência de Deus. Então aqui a providência de Deus. Como é que Davi vai lutar contra um inimigo que ele nem sabe que é inimigo? Ele está sabendo o que está acontecendo lá. Davi era o filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. A gente já sabe disso. Você vê que na estrutura, né, do livro, veja que a cronologia não está, né, seguindo assim, certinha, mas muitas vezes é um retrocesso para poder a explicação ser como o autor queria. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Lembra? E nos dias de Saul, este era homem já velho, Jessé, e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o menor dos 3. Era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Pastor, o que aconteceu com os outros 3? Não sei. Os outros 4. Tem gente que dizia que era 7 com Davi, mas aqui está dizendo que eram 8. Davi era o menor. Davi, porém, versículo 15, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E a gente já sabe por que ele fazia isso. Porque Saul estava sendo, aterrorizado por espíritos malignos, desde que a sua desobediência causou o afastamento do Senhor e a desaprovação definitiva do Senhor em relação ao seu reinado. E aí agora Saul sofria ataques por parte de um espírito mau que atormentava ele. E Saul só tinha alívio quando Davi tocava a harpa. Foi um dos servos, de Saul que falou: tem um menino que toca uma harpa aí, se ele tocar eu acho que isso dá uma melhorada. E mandaram chamar Davi. Davi começou a fazer isso. Mas às vezes que Saul melhorava, Davi voltava para ficar com seu pai, mostrando justamente que Davi sabia qual era o seu lugar. A gente falou sobre isso recentemente. Davi não queria, não via nada como promoção ou como demérito. Não, o importante é você estar onde você deve estar. Continuando. Davi, porém, ia e voltava, versículo 15, de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi gostava do que fazia. Foi justamente nessa idade que Davi escreveu muitos dos seus salmos, o 23, muito provavelmente nessa idade. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, nem das comidas que eu como quando eu vou lá para a corte de Saul. Provavelmente a culinária, imagina, a corte do rei. Não se fala da cama que eu durmo lá. O Senhor é o meu pastor. Mesmo quando eu tenho que dormir ao relento, tomando conta das ovelhas, de nada sentirei falta. Parece os crentes de hoje, né? Que não reclamam de quase nada. Pessoas extremamente modestas. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Que filisteu é esse? Golias. E apresentou-se por 40 dias. Quando é que Davi chega? No 40º dia. Glória a Deus. Para bater certinho na providência de Deus. Aleluia.
Amém. Veja, Deus nunca se adianta e nem se atrasa. A gente é que é apressado. É verdade. Apressado e preguiçoso. Misericórdia. Então, o Senhor marca uma coisa, ou a gente quer adiar, ou a gente quer fazer antes. Que é a nossa tendência natural. Oh Deus. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te. Qual a preocupação dele aqui com os outros filhos, né? Ele está querendo saber se os outros filhos estão bem. Veja que coisa interessante, né? O pai está preocupado com os filhos. A gente já viu que Davi não era muito escolhido, né? Quando foi chamado lá o profeta, Davi nem estava na reunião. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Então, muito provavelmente Davi é usado, né? Porque ele já tinha esse acesso à corte de Saul. Então todo mundo já conhecia ele. Para ele era mais tranquilo ir lá visitar os seus irmãos como eles estavam. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000. Besta não é, né? Então, vou agradar aqui o chefe para poder colocar meus filhos numa posição legal, né? E visitará os teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Pastor, isso é certo ou errado? Agradar as pessoas. Oi, irmão? Agradar as pessoas é sempre certo. Errado é quando você agrada as pessoas com segundas intenções. Errado é quando você agrada as pessoas e desagrada a Deus. Mas tratar as pessoas bem. Desde quando é proibido dar um presente para alguém? Glória a Deus. Imagine, eu vou semana que vem e trago uma barra de chocolate para cada um. Né? Glória a Deus. Pastor, estou tentando nos comprar. Os sermões deles estão muito duros, a gente já pensou em abandonar a igreja algumas vezes. Ainda bem que ele não trouxe essa barra. Chocolate. Né? Não criem falsas expectativas, foi um exemplo. Então aqui, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitará os teus irmãos, e vê se vão bem, e tomarás o seu penhor. Esses dias eu estava vendo, tem vários desenhos bíblicos, né? De Davi e Golias. Um deles, eu gosto dos antigos, irmão. Eu gosto daquele que as bocas só fazem tremer assim, que não tem nada a ver com a fala, né? Eu gosto de desenho bíblico antigo. Quanto mais antigo, mais eu gosto. E aí esse assim mostra inclusive a mãe de Davi, né? Preocupada com os outros filhos, assim. Vocês já viram esse desenho, né? E ela está lá orando, você está com os outros filhos, não sei o quê, né? Mas a Bíblia não diz isso não, a Bíblia está falando do pai. Eu estou dizendo para você que vê o desenho bíblico, que o desenho bíblico é legal. Mas para você não está dizendo, rapaz, a mãe de Davi mandou Davi lá, porque ela estava tão preocupada. Não foi a mãe dele, não. Foi o pai, viu? Provavelmente a mãe devia estar preocupada, né? Por isso que o diretor do que fez o desenho bíblico está perdoado, né? Ele quis trazer um contexto assim, mas a gente tem que ficar na Bíblia. Recentemente, né, uma TV brasileira começou a fazer, produzir conteúdo supostamente evangélico. O problema é que não tinha nada a ver com a Bíblia. Era cada coisa. Está onde? Não está. Está na cabeça de alguém. Aí você pega um povo que já não lê a Bíblia e começa a achar que aquilo que eles viram na televisão está na Bíblia e começa a passar para outros. Esse é o perigo. O obreiro desaprovado, né? Versículo 19. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Lembram a descrição? A gente já deu no início do capítulo. Tem um lado, tem outro, tem um vale, que é uma depressão, né? E os filisteus estão desse lado, o povo de Deus, né, Israel, está desse lado. E cada um fica dizendo uma coisa com o outro assim, mas ninguém vem para a batalha, né, franca. Aí surge Golias, que começa a apresentar esse desafio de manhã e de tarde, né, tentando humilhar o povo de Deus, fazendo o povo de Deus descair o seu semblante
E quando você, pelo menos a história militar é assim, né? Se você já leu algum livro de militarismo, se as forças, né, que estão em combate, elas estiverem desmotivadas, muito provavelmente vai se perder. Então, por isso que os líderes eles estão sempre se preocupando em motivar os soldados, né, com palavras, para que eles tenham coragem. É como um jogo de futebol. Imagine, o técnico vai fazer, sempre tem aquela fala antes do jogo, né, assim, da pré-eleção, e aí vai falar, ó, vocês são tudo perna de pau, você nem porque a gente veio aqui hoje, né? A dúvida é se a gente vai tomar de 10 ou de 20. Então vocês, olha, façam o seu pior. Eu não quero nem ver. Eu vou estar no celular jogando meu joguinho. Quero que acabe logo. Você acha que os jogadores vão entrar motivados assim, né? Fervendo. E aí eles olham para o técnico e o técnico está lá no celular, de costa para eles. Será que eles se sentem motivados? Então é isso. É importante que as pessoas tenham bons exemplos. A gente tem falado da importância de uma liderança bíblica, tanto naquilo que diz respeito ao ministério exclusivamente masculino, quanto ao ministério feminino. Exemplos. Né? A Bíblia tem bons exemplos de mulheres de Deus, de homens de Deus. E como seria bom a gente poder ver esses exemplos hoje. Pessoas abrindo mão das coisas para agradar a Deus, para cuidar da noiva de Cristo, que é a igreja. Como seria bom se a gente pudesse ver, né, isso nos nossos dias. Versículo 20. Amém? Amém. A providência de Deus está em movimento. A ida de Davi não é acaso. Veja, Davi não podia dizer, estou a fim de ir lá. Porque Davi é um filho que sabe que o primeiro mandamento com promessa qual é? Honra teu pai. Honra teu pai e tua mãe. Então ele está honrando o pai dele. Quando o pai dele diz, vai lá meu filho. Podia dizer, não acredito, mais uma tarefa para mim. Olha, eu já tenho que tocar água para Saúl, aquele doido. Quando volta aqui, tem umas ovelhas para apacentar, porque o resto dos seus filhos tudo preguiçoso. E agora, você puder mandar um monte de gente, você vai me mandar para lá, só para saber como é que estão seus outros filhos. Só tem eu de filho aqui. Tem uns crentes que é assim. Só tem eu de filho. Parece que pai e mãe não teve outros filhos. Só eu que faço as coisas aqui nessa casa. Vem cá, honrar pai e mãe não é bom, não? Maravilhoso. A Bíblia vai dizer que é um mandamento com promessa para que tudo lhe vá bem. Se a gente parasse de olhar para os lados e olhasse mais para o alto, a gente se deixava menos. A gente, mas por que fulano não está fazendo isso? Mas por que fulano não está fazendo isso? Pai, meu filho, por que você não está fazendo? A sua ingerência é sobre a sua vida. Deixa a vida de Quelé como Quelé. Pastor, quem é Quelé? Um exemplo que eu estou dando, né? Então, cuidado, porque as pessoas vivem o tempo todo se queixando e usam isso. Vem cá, faz as contas aqui. 3 filhos na guerra, Davi, está sobrando 3, não estou fazendo nada. Davi podia dizer, não vou. Não, Davi nunca diria isso. Na igreja a gente vê gente assim, né? E fulano não estou fazendo nada, porque não chama. A gente não chama as pessoas é que se voluntariam. Na igreja as coisas são feitas por amor. Ou então não deveriam ser feitas. Glória a Deus. Por isso que ninguém é intimado a estar na igreja. As pessoas são convidadas a usufruírem do privilégio que estão usufruindo. Por exemplo, imagine que você está comendo uma comida muito gostosa, né? No meu caso, bolo de tapioca com doce de leite. E ainda tem um cocozinho queimado ralado em cima. E aí você diz, olha, esse bolo é maravilhoso. Vocês querem? Já vi que vocês querem, né? Mas imagine que passa alguém, você não quer não.
Tem certeza? É muito bom. Não quero. Tá bom. Você vai botar num prato e vai dizer, coma! Quero ver, mastigue. E se a pessoa não quer? As pessoas estão querendo obrigar os outros a serem crentes. As pessoas não vêm para a igreja, não. Perdeu. Eu queria tanto ter estado. Aí já são outros que amam. Eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dar de novo. É um pastor americano, e ele nem é muito pastor bíblico assim, mas essa fala dele eu gosto e repito. Martin Luther King. Ele foi assassinado, né, porque ele estava lutando por direitos lá nos Estados Unidos e tinha um pessoal que não gostava dele e matou ele. Mas ele tinha uma frase bem interessante. Ele disse, quando você tem que fazer alguma coisa, faça correndo logo, faça logo o que você tem que fazer. Se não dá para ir correndo, faça andando. Se você não conseguir ir andando, vá se arrastando, mais fácil o que você tem que fazer. Aí você usa no dia de hoje, não sei se eu vou. Não sei se eu não vou. Daqui a pouco tá jogando no dado. Daqui a pouco tá fazendo cair coroa para ver se vai para a igreja ou não. Não venha, infeliz. Fique. Não deveria vir. Se vem com esse espírito maligno, vocês já estejam preparados para combater quando uma pessoa dessa entrar pela porta, porque vem acompanhado de um monte de espírito maligno. Você tem que adentrar por essa porta só se você tiver com o coração cheio de amor por Deus. Entendendo que esse é o melhor lugar que você poderia estar nesse momento. Amém. Glória a Deus. E que você está tendo acesso à melhor coisa que o mundo tem. Amém. Que não vem do mundo. Que é a palavra de Deus, propagada pelo seu Espírito. Então, cuidado. Cuidado para que você não veja privilégio como obrigação. Amém. Não, é graça. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. Olha a responsabilidade de Davi. E os outros três? Rapaz, Davi não está preocupado com os outros três irmãos, vocês estão, hein? Ah, pastor, isso é uma justiça. Coitadinho do Davi. Caso que só tem ele, esse Jessé não tem meu filho, não? Davi não está se sentindo mal por causa disso. Ele providenciou alguém para cuidar das ovelhas. Olha a cabeça dele. Isso é alguém preparado. Eu vou, mas as ovelhas precisam de alguém que tome conta delas. A ovelha não vai sair para comer sozinha, não pode sair para beber sozinha. As ovelhas precisam de cuidado em tempo integral. Ele providenciou alguém para o ofício que era desempenhado a ele, porque temporariamente ele estaria sendo direcionado para outro ofício. Como é o nome disso? Responsabilidade. Sabe por que as pessoas faltam ao culto? Porque não tem responsabilidade. Porque a gente não vem para o culto só para receber. A gente vem para o culto para servir. Inclusive a palavra culto significa serviço. O original é da palavra serviço. Nós estamos aqui para servir a Deus. E servindo ao Senhor, somos agraciados por Ele, com a sua palavra, para que o nosso serviço seja melhor a cada dia. Aí, quem não é responsável, não vê, né, a importância de estar presente nas reuniões. Realmente, né? Por exemplo, você queria ser atendido por alguém irresponsável? Em nenhum lugar, meu filho, nem um caixa do supermercado, que vai que passa um monte de coisa que você não comprou. A pessoa não está nem aí para nada, é irresponsável. Daqui a pouco você está olhando, você botou aqui 5 garrafas de água, eu só peguei uma, pô, eu estava com a cabeça no jogo, ó. Um caixa de, não estou falando nem de médico, advogado, estou falando um caixa irresponsável. Passa valores
indevidos. E ainda dá risada. É o que as pessoas fazem na igreja. Não tem responsabilidade nenhuma. Zero responsabilidade. Eu acho interessante, imagine, você tem no seu trabalho, você trabalha de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. Você, na maioria dos trabalhos, tem o que chama de lugar de bater ponto, né? Uma espécie de maquineta, né? Aí imagine que você chegou 10 horas. Você bate o ponto 10 horas. Você sabe que você precisa justificar essas 2 horas, senão o seu salário vai vir com essas 2 horas a menos. Não é que nada, isso é bobagem. Tudo bem. E você sabe que se você repetir isso por várias vezes sem justificar, o seu empregador pode te demitir por justa causa. Porque o acertado não foi chegar na hora que você quer. Foi chegar na hora que foi pactuada entre os dois. Então veja, nas coisas seculares as pessoas entendem que tem que ter responsabilidade. Porque nas coisas de Deus é assim. Veja o que diferenciava Davi. Eu estou traçando aqui um paralelo, se você não percebeu, entre Davi e Saul. Saul não tinha responsabilidade de rei. A principal responsabilidade do rei não é nem com o seu povo, é com Deus. Porque somente se ele estiver em comunhão com Deus, ele pode governar bem o seu povo. Qual é a principal responsabilidade do rei? Estar bem com Deus. Para governar bem o seu povo, que é o seu ofício. Mas Saul não estava nem aí. Não pode adorar. Ah, mas eu vou. O povo está querendo ir embora. Vamos adiantar logo. Só pode profeta fazer isso. Aqui nada, isso é bobagem. Bobagem. Ó, tem que matar todos os animais, tem que matar todo mundo, os amalequitas, amaldiçoados. O Senhor já disse. Ah, não, acho que não tem nada a ver. A gente podia demonstrar misericórdia. E a gente podia guardar uns animais assim bem bonitos para a gente sacrificar ao Senhor e a gente ficar bem na fila. Saul, você não tem responsabilidade com as ordens que Deus te deu. Nenhuma. E aí quando Samuel repreende Saul, Saul diz, é verdade, eu fiz o que não devia, não foi? Mas tudo bem, na próxima eu tento acertar. Não, Saul, você não entendeu, não tem próxima. Acabou. O Senhor vai tirar o reino de você e vai colocar nas mãos de uma pessoa que reine corretamente. Glória a Deus. Você entendeu por que tem gente que sai da igreja? Porque nunca deveria ter estado aqui. Pastor, que palavra forte. Não é não, filho. Entendeu? Todo aquele que o pai não plantou, ele vai arrancar. A parábola da vinha quer mostrar isso. Para que essa vinha está ocupando inutilmente, a figueira, perdão, está ocupando inutilmente o solo, sugando nutrientes, se ela não dá fruto? Vamos cortá-la. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um ano. Se ela não der o fruto, aí a gente corta e lança fora. Na carta à igreja de Tiatira, o Senhor fala àquela igreja, eu dei tempo. Lembra do ano? Não estou dizendo que é um ano, nem que é 2, nem que é 3, nem que são 6 meses. O tempo quem decide é o Senhor. Eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Contudo, vocês não quiseram se arrepender. Essa é uma mensagem a uma igreja. A igreja de Tiatira. Então, cuidado. Se você acha que está autorizado a fazer as coisas de qualquer jeito, você não está. Depois as pessoas ainda acham ruim quando o pastor diz que determinada pessoa ou outra pessoa não pode fazer isso ou aquilo. Que absurdo! Não, o nome disso é decência e ordem. Tem que ter aqui. Senão a gente tira a placa. Senão a gente para com os estudos. Para quê? Se é para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Está escrito em Malaquias, capítulo 1. Se é para fazer de qualquer jeito, não faça. Se é para fazer o evangelismo de qualquer jeito, não faremos nós.
Se é para ter culto de qualquer jeito, a gente diminui, já diminuímos mais ainda. E de repente levamos a palavra a pessoas que queiram ouvir. Ah, pastor, me avise que eu também quero ir. Quer não, porque quando era aqui você não vinha. Por que agora quer ser avisado? Você percebeu porque a Paulo foi para um lugar que ninguém sabia? Então, cuidado. Deus não está brincando. É o que está escrito na Bíblia. Né? Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. A ideia aqui, irmãos, é que Davi carregou um monte de peso por muito tempo. Você entende isso? Ele ainda era um adolescente, andando, sabe, por territórios hostis, mas estava obedecendo seu pai. E acima de tudo, estava fazendo a vontade de Deus. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Quando já o exército saía, a ordem de batalha e os gritos chamavam a peleja. Então, não tinha guerra propriamente dito, mas os soldados ficavam de prontidão, porque vai que o outro exército decide atacar, a gente tem que estar preparado. Então, todo mundo ficava de prontidão todos os dias. Não tinha as vias de fato, mas estava todo mundo lá em guerra. Na hora de acordar, acordava e vamos se preparem, todo mundo lá, vigilante, porque eles estavam em guerra. Em guerra. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Isso durante 40 dias. Davi está chegando no 40º dia. E Davi chegou, deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Por que ele fez isso? Porque o pai mandou. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro. O homem guerreiro. Olha a expressão aqui que é atribuída a Golias. Quem é Golias? É um homem guerreiro. Golias é o que o povo de Deus deveria ser. E aí, entre os adultos, não tinha ninguém guerreiro. Aí o Senhor providenciou uma criança para ser guerreira. Entre os homens de Deus, na época de Eli, não tinha ninguém para dar ouvidos ao Senhor. Aí o Senhor providenciou Samuel, quando ainda era criança, para falar com ele. Samuel. Então veja, que muitas vezes o Senhor nos faz passar por determinadas situações para evidenciar a nossa vergonha. A gente viu o caso de Débora. Davi levanta cedo. Davi ouve o desafio. E o que mais deixa Davi revoltado? Ninguém vai fazer nada? Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Golias. E falou conforme aquelas palavras. Que palavras? As que a gente já sabe. E cara, não tem nenhum homem aí de Deus que possa aqui me enfrentar. Se vocês ganharem a batalha contra mim, um de vocês, todo o exército dos filisteus se submeterá a vocês. Se a gente ganhar, vocês se submetem a gente. E durante 40 dias, de manhã e de noite, Golias lançava esse desafio. O mesmo desafio, trazendo humilhação ao povo. Agora Davi ouve. Davi as ouviu. Veja como ouvir é tão importante. Está escrito em 2
de Timóteo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas vão optar dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Elas não vão suportar a sã doutrina, e como se tivessem comichão nos seus ouvidos. Quantas vezes lemos a expressão bíblica, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouvir significa muito mais do que meramente ouvir. Ouvir pressupõe que você entendeu a mensagem. Davi ouviu, todo mundo tinha ouvido aquilo durante 40 dias e ninguém tinha feito nada. Davi ouviu a mesma coisa. Só que Davi não era todo mundo. Percebeu? Quem é você no cenário? Todo mundo? Você é a galera? Ou você é alguém que foi escolhido por Deus? Isso faz toda a diferença. A mesma coisa sendo ouvida das mesmas pessoas. Mas apesar de serem aparentemente do mesmo lado, só um estava seguindo o Deus daquele lado. É por isso que quando Josué se encontra com o anjo do Senhor, Josué, como líder do povo naquela época, vai dizer: o Senhor está com a gente? E o anjo do Senhor vai dizer: não, Josué, você não entendeu. Eu quero saber se vocês estão comigo. E é isso que a gente vê na pessoa de Davi. Davi é alguém que anda com Deus. E Davi anda com Deus quando está com as ovelhas. Por isso Deus entregou na mão dele um urso e um leão. Davi anda com Deus quando ele está tocando harpa na corte de Saul. Por isso que os espíritos imundos de Saul saíram. Davi anda com Deus quando ele está na sua casa, obedecendo seu pai. E para uma reunião com o profeta ele nem é chamado. Vai ser chamado depois. Davi anda com Deus. E agora, Davi continua andando com Deus. É por isso que não adianta você querer ser crente só aqui na igreja. Lembra? A batalha começou hoje de manhã. E você quer andar com Deus agora? Você fez o que o dia todo? Então, continuando. Já quero concluir. Não vou me delongar e atrapalhar os irmãos nos seus planos. Os israelitas e os filisteus se puseram em batalha. Davi ouviu, versículo 24: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Você imagina isso? Eu acho interessante, sabe? Sabe por que as crianças gostam tanto dos atletas? Porque os atletas, falando de atleta de quem corre, que nada, que lança aquele peso, porque os atletas são pessoas que se esforçam para fazer o seu melhor, senão não estaria nas Olimpíadas, nessas provas que são tradicionais. Futebol também. Futebol nem tanto, mas vamos entender futebol. Mas as crianças entendem esses atletas porque são pessoas que se esforçam, que estão ali fazendo o seu melhor, que querem ser o melhor. Isso é um referencial para as crianças. Mas hoje em dia o que a gente encontra são pessoas que não estão nem aí para nada. Quem é que é o referencial dessas crianças hoje em dia? Um jogador de futebol chamado Neymar? Qual é o esforço dele? Beber menos para se contundir menos? Qual é o esforço dele? Fazer menos bobagem? Para não envergonhar tanto? Qual é o esforço desses? Quando você tem uma geração que um homem desse é um referencial, você vê que o negócio está ruim. Quando você tem uma geração que o referencial para as moças são essas blogueiras, você vê que tem alguma coisa de errado.
Você vê que a maldade tem se multiplicado. Há anos atrás, as pessoas queriam ser como o super-homem. As mulheres como Mulher Maravilha. Para quê? Para ajudar os outros, para fazer o bem. Hoje em dia isso é piada, né? Para a maioria das pessoas isso é piada. Mas o que você quer fazer da sua vida? Alguma coisa que seja útil para os outros. Poxa, você não está preocupado em ganhar dinheiro, não? Se eu for útil para as pessoas, com certeza eu vou ser remunerado por isso. Então, a gente tem vivido esses dias de uma escuridão tão grande que a maioria das pessoas não sabe a diferença da mão direita para a esquerda. E são essas pessoas que gritam: me sigam! Mas se um cego guiar, o que acontecerá com alguém que é guiado por um cego? Vai cair num abismo, que vai ter alguma região que vai ter um buraco, e o cego que não vê, não irá ver como esperado, e vai cair. Então Davi não era nem cego nem surdo. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Veja, ele não estava afrontando o exército de Israel, ele estava afrontando Israel. Ele estava afrontando o povo eleito, o Deus que elegeu aquele povo. Dizer, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Você vê, não tinha ninguém com coragem. O rei foi precisar o quê? Ver se motivava as pessoas por meio do dinheiro. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi está indignado. A gente deveria estar indignado com algumas coisas na igreja hoje. Mas é isso, não adianta indignação com os outros se a gente não tem indignação com a gente, né? E a indignação aqui com Davi não é nem contra o povo dele, né? Afinal, somos consolados. Mas Davi está dizendo: vem cá, ninguém está vendo o que eu estou vendo, não? Vai deixar isso assim? Quer ver um exemplo? Na igreja de Coríntios tinha um jovem que estava se relacionando com a mulher do pai. Todo mundo da igreja sabia. Ninguém falava nada, ninguém fazia nada. E aquele homem, provavelmente, pelo teor da carta, tinha até uma posição de liderança na igreja. O pastor Paulo disse: como é? Vocês não estão fazendo nada. Ficam aí discutindo para ver quem é o mais espiritual, quem sabe mais, quem tem mais dom, e não estão fazendo o básico, que é tirar o lixo da igreja. Pois então eu vou fazer aqui mesmo de longe. Então veja, coragem é isso. Fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. É impressionante como depois todo mundo é corajoso. Igual os efraimitas. Depois queria ter estado lá. Aí eles iam ver. Parecendo o Chicó e João Grilo, dos contos lá de Ariano Suassuna. Todo mundo é corajoso depois. Todo mundo faria melhor. Sim. E por que não estava na hora? Coragem é isso. É você estar diante de um cenário. Quando foi, acho que foi segunda. Foi segunda que tinha aqueles policiais lá? Sim. Correio de Farias? Sim. Mudou alguma coisa? Foi alguém baleado? Mas você viu? Os policiais encapuzados. Se for traficante encapuzado até eu vou, mas policial encapuzado, aí não dá pra mim não, irmão. Poxa, é policial, é do bem. Nossa, Senhor Jesus, só isso. Em tese, não é não? Em tese seria.
coisa é morrer, né? Mas pra gente não é lucro? É. A fé. Aí tem gente mais corajosa que a gente aqui, né? Grita mesmo. Diziam os homens. Eu preciso concluir o horário, vocês têm mais o que fazer, né, irmãos? Então vamos lá. Então falou Davi. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército ou os exércitos do Deus? Davi está ofendido, não é por causa de orgulho ferido, não. Não, Davi está indignado por causa do nome de Deus que está sendo vilipendiado. Glória a Deus. Então, quando a gente fala determinadas coisas em relação à igreja, não é porque a gente quer ser uma igreja melhor, não ou pior, não, irmão. A gente quer ser uma igreja bíblica. As coisas têm que ser feitas da forma certa. Alguns anos atrás, uma pessoa, né, que se dizia muito amigo, irmão, e que hoje nem está mais aqui, e provavelmente não me vê mais como amigo nem como irmão, dizia: se continuar pregando desse jeito, vai ficar sozinho. Ainda não fiquei sozinho, pelo menos não na aparência. E já tenho 16 anos pregando. Então, a nossa defesa é em relação ao Evangelho. E quem é do Senhor vai gostar. E quem não gostar? É porque não é do Senhor. Então a gente não pode querer agradar a dois senhores. A gente tem que saber quem é que a gente está servindo. Então falou Davi, versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se de ira contra Davi. Agora você vê, o pessoal é irmão de Davi. Agora, por que ele ficou irado com Davi? Porque era ele que devia estar lutando. Lembra quando Samuel chegou para ungir o rei? Qual foi o primeiro que ele viu? Eliabe, tem aparência de rei. Ó, malha todo dia, pega sendo supino. Aí é crossfiteiro. Não tem nem trapézio, tem montanha no lugar. Enfim, na hora. Percebeu? Músculo tem até utilidade, se tiver uma pessoa que tem coragem. Então aqui, o irmão, veja, aqueles que não querem nada com Deus, não vão querer que você queira alguma coisa com Deus. Então quando uma pessoa diz: vai de novo para a igreja, já vai agora, ou quando nos dá algum tipo de obrigação nesse horário, você já sabe quem está falando, né? O cão. E você vai ouvir aqui, a maioria das vezes, as pessoas dão ouvidos ao inimigo. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Querendo humilhar Davi, dizendo: você não faz nada na vida. Olha Davi, que bichinho trabalhava, mas já era pequeno. Aquelas poucas ovelhas que você toma conta, agora vem para cá tirar onda. Qual é a sua, Davi? Vai ficar nessa? Né? Bem conheço a tua presunção. É assim, quando a gente está pregando biblicamente, a gente fica cheio de ousadia, irmão. Mas não é presunção, é ousadia no espírito. Inclusive a gente ora por isso, porque está escrito lá. Então, quando no versículo 28, eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Era isso que estava no coração de Davi? Não. Mas era isso que o irmão dele estava dizendo acerca dele. Percebeu que a gente não tem que se preocupar muito com o que as pessoas dizem da gente? A gente tem que entender o nosso papel diante de Deus.
E quem é que vai dizer isso? A palavra. É a palavra que diz se eu estou certo ou estou errado. É a palavra de Deus que vai dizer se é pela direita ou pela esquerda, se eu tenho que ficar parado, se eu tenho que andar. É a palavra que vai dizer. Uma vez que somos direcionados pela palavra de Deus, a oposição deve ser vista como algo normal. Inclusive o Senhor Jesus vai dizer exatamente nesses termos: assim como odiaram a mim, odiarão a vocês, porque eu entreguei a vocês a minha palavra. Versículo 29, eu preciso concluir. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Davi está se explicando, está dizendo: cara, foi o que eu fiz. Porque é isso, às vezes a gente pensa assim, está todo mundo fazendo tudo errado. A gente quer fazer as coisas certas. Fica parecendo que é a gente que está errado. Se você não tiver muita certeza bíblica do que você está fazendo, por isso que a repetição do termo estáis firmes, você vai acabar, sucumbindo aos ataques. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Veja, Davi não discutiu com o irmão. Davi começa a falar com outra pessoa. Eu não vou discutir com quem está querendo discutir comigo. Eu quero entender porque que o povo não está fazendo nada. Veja, para aquelas pessoas, aquele cenário já tinha se tornado algo normal. 39 dias acontecendo aquilo. Veja, segundo a neurociência, se você repetir uma atitude 28 vezes, aquela atitude se torna um hábito. Segundo alguns estudos. Imagine 39 vezes você sendo chamado de covarde. Tem uma hora que você sabe que é você mesmo. Eu devo ser. E 39 vezes acordando e ouvindo isso, a mesma coisa aí, Mas Davi não. Davi é a primeira vez. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E eu quero concluir aqui, por causa do horário. Se dependesse de mim, a gente ficava até as 5 da manhã, de boa, mas ainda não recebemos essa direção. Veja a fala de Davi: quem é esse incircunciso? Sabe essa indignação? Quem é essa pessoa que não tem aliança com Deus para afrontar aqueles que têm aliança com Deus? A indignação é toda nesses termos. É por isso que a gente ouve coisas de determinadas pessoas que se professam evangélicas, que alguma atitude estaria errada. Como assim? Se a Bíblia diz que eu estou certo, eu estou certo. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. A fé bíblica sempre vai interpretar os acontecimentos à luz da aliança e não das circunstâncias. O que importa é se você é de Deus, não se você parece ser de Deus. Eu queria concluir hoje trazendo algumas aplicações práticas para a gente aqui. Que a gente vê aqui, os gigantes ainda gritam. Todos os dias a gente vai ouvir pessoas tentando de alguma forma nos desmotivar, tentando de alguma forma nos fazer retroceder. Se não são pessoas, vão ser circunstâncias. E de alguma forma vão tentar nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. A gente vê isso no livro de John Bunyan. Em um determinado momento do seu livro, John Bunyan descreve uma casa que deveria ser uma espécie de hospedaria para o peregrino, mas nessa casa tem 2 leões numa escadaria. E para você subir a escadaria para entrar na casa, você tem que passar por aqueles 2 leões. Quando ele está indo em direção a essa casa, tem um monte de gente correndo e falando: salve sua vida, vai embora! Porque eles não tiveram a coragem de subir a escada. E olha que aquela casa era de Deus, era para os peregrinos descansarem. E aí quando ele está chegando lá, ele vê os leões, ele fica assim e pergunta: vem cá, mas
e essa casa não é a casa que os peregrinos têm que dormir, né, que o Senhor também providenciou. Esses leões, eles vão me pegar? A resposta do dono lá, né, da casa é: depende. Você tem coragem? Você acredita que Deus é com você? Então pode vir sem medo. Agora, se não, não vá de vez. É por isso que a gente vê tantas pessoas que continuam correndo, retrocedendo. Tantas pessoas continuam com altos e baixos na igreja. Fica um tempo na igreja, se afasta, fica um tempo, se afasta. Por quê? Porque continuam com medo dos gigantes. Segunda aplicação para a gente concluir. Se você é um crente verdadeiro, você vai perceber que os gigantes continuam caindo. Não vem sobre nós nenhuma luta que não possamos vencer em Cristo. O Espírito que habita em nós, mais poderoso do que o Espírito que age no mundo. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Nós temos uma armadura, e dos elementos dessa armadura é um escudo. O escudo da fé, capaz de apagar, não alguns, não muitos, todos os dardos inflamados do maligno. Nós já fomos motivados pelo Senhor no sentido de que não podemos nos acovardar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Glória a Deus. Nós já aprendemos em Romanos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a nossa confiança precisa estar em Cristo e não na nossa própria força, e não na força de alguns. Dessa forma nós não temeremos os gigantes, mas saberemos que eles só aparecem na nossa vida para cair. Não diante de nós, mas diante do Senhor dos Exércitos, que é por quem lutamos, é com quem caminhamos. Terceira e última aplicação para hoje. O Deus de Davi continua reinando. O Deus que esteve com Davi nessa luta contra Golias e com ele em outros momentos, continua ao lado das pessoas que andam com ele. O Senhor Jesus vai nos avisar: vocês que vivem em meu nome, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu queria terminar hoje fazendo justamente essa leitura de Mateus. Vamos orar, vamos orar. O horário já se agiganta para cair. Mateus 28, Jesus diz, versículo 19: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todas. Você percebeu? Se a gente prega aqui no Alto das Pombas, a gente percebe que a maioria das pessoas não quer nada. Todas as nações, né? Nem todo Salvador. Todas as nações. E hoje em dia a gente tem uma série de acessórios que a tecnologia propicia da gente poder se comunicar em idiomas diferentes. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, acabou? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Não pode bagunçar. Ô criançada, aqui não é jardim da infância. Aqui é a casa de Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Aqui não é um local onde fazemos o que queremos. Aqui é um lugar onde aprendemos a fazer o que Deus quer, porque entendemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ensinando-os a guardar, não algumas, não muitas, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus não pede, Jesus manda. E eis que eu estou com vocês todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite abençoada. Continuamos contritos, Senhor, sabendo o quão distante nós estamos de onde deveríamos estar. Mas acreditamos que na noite de hoje nos aproximamos de Ti, conforme a Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com os erros, para que não mais venhamos a praticá-los. Pois todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos nessa noite motivados a fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Motivados a Te amar, Senhor, de todo coração, alma, força e entendimento, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Livra-nos, Senhor, dos achismos da nossa mente, dos enganos do nosso próprio coração, e que possamos estar andando guiados pela Tua palavra, como lâmpada para nós, como luz que ilumina o nosso caminho. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos quão boa, perfeita e agradável é a Tua maravilhosa vontade para nós. O quão seguros estamos nos Teus maravilhosos braços. Eu oro em favor dos meus irmãos e de mim, Senhor, para que não sejamos dominados por medo, angústia ou aflição. Pelo contrário, confiantes que o Senhor é conosco. Possamos falar como Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado são o meu consolo. Que seja assim, Senhor, a história da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os exemplos que a igreja precisa nos dias atuais. Que possamos parar de cobrar espiritualidade dos outros e começar a cobrar em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a esmurrar o nosso próprio corpo, para que não sejamos desqualificados naquilo que já pregamos a outros. Ó Pai, trata-nos como Teus filhos. Se necessário, Senhor, nos repreende, nos exorta, mas que sejamos sempre contados como Teus filhos. É quem nós queremos ser. E assim queremos, Senhor, somente porque o Senhor, em sua infinita graça, trocou o nosso coração e tem mudado a nossa história. Espere-nos em paz, Senhor, e que a Tua paz, que excede o entendimento, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus.